Olá! Vamos falar hoje sobre tempo e clima. Segundo o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, existe diferença entre tempo e clima. O tempo é o estado físico das condições atmosféricas em um determinado momento e local, isto é, a influência do estado físico da atmosfera sobre a vida e as atividades do homem. Já o clima é o estudo médio do tempo para o determinado período ou mês em uma certa localidade. Também se refere às características da atmosfera, inseridas das observações contínuas durante um certo período. O clima abrange maior número de dados e eventos possíveis das condições de tempo para um determinado local ou região. Desta maneira, tempo e clima são dois termos que estão intimamente relacionados, mas mesmo assim são distintos. É bom lembrar que a temperatura, chuva, vento, a umidade, o nevoeiro, a nebulosidade e outras tantas coisas mais formam um conjunto de parâmetros do tempo, estado instantâneo da atmosfera. E o clima, portanto, corresponde ao comportamento das condições atmosféricas de determinado lugar por muitos anos sucessivos. Então, a gente tem aí como tempo o momento agora. Tempo eu determino se está chovendo agora na minha cidade e talvez não esteja chovendo na sua. Se o céu está limpo e com sol. Se o tempo naquele exato momento vai ser propício para o tipo de roupa que eu vou sair. Ou se está úmido demais ou seco demais com relação àquele momento. Isso eu estou me referindo a essas formas do tempo. Eu vou sair para trabalhar, eu observo o tempo. Eu vou trocar de cidade, vou morar em uma determinada cidade. Eu vou estabelecer o clima dessa cidade. Como é que essa cidade se comporta em determinados períodos do ano? Nós sabemos que nosso clima normalmente é úmido, mas é tropical. Nós temos muito mais estações de sol. Nós sabemos que a divisão das 4 estações do ano é outono, inverno, verão e primavera. No entanto, no Nordeste, onde nós vivemos, o tipo de clima normalmente é sempre tropical, é sempre com sol. Mas será que o clima do Nordeste fica assim o tempo em todos os municípios de Pernambuco, que é o estado que nós estamos nos referindo nesse momento? Bem, se eu for para o sertão, eu vou ter uma outra forma de tempo por lá. Lá, normalmente, o tempo é seco, com bastante sol, o solo é quebradiço pelo ressecamento. Então, eu vou ter um clima tropical, mas com pouca chuva. Então, eu vou estar falando de clima e tempo. Mesmo estando muito parecido, clima e tempo são distintos. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só a gente se falar pelo WhatsApp ou deixar nos comentários. Então, a gente tem a meteorologia, que é a ciência que estuda a atmosfera e os fenômenos que ocorrem nela, como a formação dos ventos e das chuvas. Então, a meteorologia, ela estuda como se comporta a atmosfera. A gente tem também precipitação. Nesse contexto, a precipitação vai se referir à queda de água do céu, como chuvas, granizo e neve. Falando um pouquinho mais de clima, a gente tem aqui: o clima se refere ao conjunto de dados dos estados do tempo meteorológico ao longo de extensos períodos de tempo que caracterizam o meio ambiente atmosférico de determinada região.
Então, se a gente for definir clima de uma determinada região, nós utilizamos alguns parâmetros, como temperatura, máxima e mínima e a precipitação. É importante destacar que, diferentemente do tempo, o clima se refere às condições momentâneas desses e de alguns outros parâmetros. Então, quando eu falo de tempo, eu falo do presente, do que está acontecendo agora. Quando eu falo de clima, eu falo de forma geral e de como deve se comportar determinada cidade, região, estado ou país. Ok? Então, até a próxima. Bom dia!